por um juiz da execução penal. Agora, um sistema em que eu retiro do judiciário essa parte de concessão de benefício e coloco na mão da empresa privada é ruim, principalmente no Brasil, porque aí eu daria ensejo à corrupção, já que os presos que tivessem melhores condições poderiam subornar a concessionária para que a concessionária concedesse benefícios. Hoje, eu que já fui promotor da execução penal há muitos anos, vejo, se me perguntar assim, professor, quando a diretora do estabelecimento carcerário te manda uma certidão de bom comportamento do preso, o senhor já viu alguma certidão de má comportamento do preso? Não tem. Eu nunca peguei uma certidão de mau comportamento do preso. Porque se ela, diretora, me der uma certidão de mau comportamento do preso, o preso não progride de regime, o preso não vai para o livramento condicional e o preso não sai de lá. E ela está doida para se livrar do cara. Então não existe seriedade. Quando se tirou a obrigatoriedade do exame criminológico, se tornou facultativo, foi um tiro no pé que se deu. Porque pelo menos o exame criminológico era um psiquiatra, era um assistente social, era um psicólogo, era um conjunto de pessoas, que era o pessoal da comissão técnica de classificação, que fazia uma avaliação se o cara realmente tinha condições de progredir de regime. Agora não, colocaram na mão do diretor do estabelecimento fornecer. E às vezes ele não fornece e não conta a verdade porque ele tem interesse de se livrar daquele preso. Pode ter certeza disso. Bom, mas vamos lá. É pacífico entre nós a tese de que a prisão, em vez de frear a criminalidade, oferece um leque de subsídios para o estímulo à marginalidade. O cidadão entra lá, gente, como se fosse uma virgem. Praticou um crimezinho lá, besta, e ele entra lá, virgem, e ele sai de lá pervertido, totalmente pervertido. Por quê? Porque lá dentro ele só vai aprender coisas que não prestam, com raras exceções. As pessoas que já estão lá não vão ensinar boas coisas para ele. As pessoas que estão lá vão ensinar, dar aula sobre criminalidade, a prática de crime. As pessoas que estão lá, os detentos que estão lá, na maioria das vezes, inserem o preso novo numa organização criminosa. Então, não há dúvida nenhuma que é o estímulo total à marginalidade. O nosso querido Evandro Lizin Silva afirmava o seguinte: a prisão não regenera nem ressocializa ninguém. Ao contrário, ela perverte, corrompe, deforma, avilta, embrutece mais e é uma universidade do crime. Ele falou isso, essa expressão é dele. Prisão é uma universidade do crime. Ou seja, a falência do sistema carcerário brasileiro é unanimemente reconhecida. Nós não podemos simplesmente fechar os olhos a essa realidade, né? Mas temos, como eu disse, leis que trazem tendências de aplicações de penas que não sejam de prisão, como, por exemplo, o advento da Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados Especiais, a humanização das penas se viu em vias de concretizar o emprego mais acentuado das penas alternativas, representando notável avanço nesse sentido. Gente, os juizados especiais criminais, ele é a mais absoluta encarnação do plea guilty e o plea bargain americano. Por quê, professor Franklin? Porque, primeiro, crime de menor potencial ofensivo, que são aqueles cuja pena máxima não é superior a 2 anos. Você não tem o inquérito, você tem o TCO, que é o inquérito mais bem resumido. Vamos explicar aqui. Tamo junto.
Tamo junto, vamos lá. Posso apagar aqui? Posso. Já apaguei. Vocês sabem que aqui é ao vivo e a cores, não tem corte, não tem edição, então vamos lá. Quando o cara é preso por um crime de menor potencial ofensivo, ele é feito o TCO, que é o termo circunstanciado de ocorrência. Vou botar mais para cá isso, né? Vou botar mais para cá. Bem aqui. TCO. Feito o TCO, em linha geral vai ter o depoimento da vítima, das testemunhas, do acusado e o laudo, pode até ser colocado um atestado médico como prova da materialidade. Eu vou lá para o juizado, para uma audiência, e nessa audiência é proposto primeiramente a composição civil. A composição civil nada mais é do que um acordo, uma barganha, um plea bargaining entre a vítima e o autor do fato. O cara deu um soco no cidadão. Disse, olha, eu quero R$1.000 pelo soco. Ah, tá bom, eu pago. Foi R$1.000. Ah, eu fui para o hospital, dei um ponto no rosto, estou tomando antibiótico. Beleza. Não houve a composição civil. A vítima representa, se for um caso de crime condicionado à representação. E nós vamos ter aqui uma transação penal. Essa transação penal, gente, é o plea bargaining entre o Ministério Público e o acusado. O acusado disse, não, doutor, o promotor disse, olha, o senhor aceita prestar serviço à comunidade? Porque a transação penal pressupõe uma pena não privativa de liberdade. O senhor quer prestar serviço à comunidade? O senhor quer pagar a cesta básica? E aí o cara disse, aceito. Quero me livrar do processo, aceito. Só não é o plea guilty, ou seja, não é a declaração de culpa, porque a transação penal, ela não é reconhecimento de culpa. Ela não implica em reconhecimento de culpa. Mas o plea bargaining, o acordo, ela já existe. Agora, professor, o senhor não acha que é muito tímida ainda a aplicação desse acordo entre o Ministério Público e o acusado? Realmente. Mas eu acho que o Congresso Nacional tem receio de dar esse poder para o Ministério Público negociar as penas. Mas lá nos Estados Unidos já é. Até crimes mais graves, o promotor negocia com o acusado. Se nós não temos o instituto da delação, nós vimos, né? A delação premiada, em que as pessoas negociam livremente com o Ministério Público para a redução de sua pena, por que não o Ministério Público negociar essas penas? Há um projeto de reforma do Código de Processo Penal que prevê esse acordo. Todavia, como eu disse, eu acho que eles não querem dar esse poder para o Ministério Público. Bom, estão sujeitos a penas alternativas. Então, gente, preste atenção. O que nós propomos aqui é a aplicação das penas alternativas para aquelas situações que realmente puderem ser aplicadas. Não vou aplicar a pena alternativa com latrocínio. Não vou aplicar a pena alternativa com estupro. Tá? Então, quais são os crimes sujeitos a penas alternativas? Pequenos furtos, apropriação indébita, estelionato, acidente de trânsito, desacato à autoridade, uso de drogas, estão querendo descriminalizar também o uso, né? Lesões corporais leves e outras infrações de menor gravidade. Em linhas gerais, se vocês quiserem anotar,
Todas as infrações penais de menor potencial ofensivo, que são aquelas cuja pena máxima não excede 2 anos, são aplicáveis às sanções das penas alternativas. Repetindo, infrações de menor potencial ofensivo, cuja pena máxima não é superior a 2 anos, eu aplico a pena alternativa. Contravenções penais, aplico a pena alternativa. Crimes cuja sanção não seja superior a 4 anos ou cuja sanção implique no pagamento de uma multa, eu posso aplicar uma pena alternativa? Então, basicamente é isso. Nós já sabemos que se for de médio ou menor potencial ofensivo, eu vou aplicar pena alternativa. Oi. Vamos voltar aqui. Não restou o acordo aqui na composição civil, tá? Entre a vítima e o acusado. Se for um crime de ação penal condicionada à representação, a vítima representa e faz a transação penal. Então, veja que ainda não houve processo. Antes do oferecimento da denúncia. Aí, se não houver a transação penal, aí o promotor oferece no juizado a denúncia oral. Aí, lógico, né? Oferecida a denúncia, nós vamos ter a resposta à acusação, nós vamos ter o depoimento da vítima, testemunhas de acusação, testemunhas de defesa, interrogatório do acusado, no juizado especial de pedido de diligências, 20 minutos orais para acusação, 20 minutos orais para defesa, prorrogável por 10 minutos e mais o prazo para que o juiz sentencie. Então, respondendo a tua pergunta, quando é que é feita a transação penal? Antes do oferecimento da denúncia. Aí não há processo ainda, porque vocês sabem que só existe processo depois que a denúncia é recebida, tá? Tá, mas vamos lá. Agora sim, agora entramos propriamente nas penas alternativas. Conceito de penas alternativas. Pena alternativa é aquela que, mesmo punindo, não afasta o indivíduo da sociedade. Porque ele não priva ele de liberdade. Não o exclui do convívio social, que ele vai continuar no seio da sua família, e não o impede dos afazeres normais, porque ele continua trabalhando. A pena alternativa é uma medida punitiva imposta ao autor da infração penal no lugar da pena privativa de liberdade, nas hipóteses legais, né? Quando a pena não for superior a 4 anos, quando o acusado não for reincidente em crime doloso, quando ele não praticar o crime com violência ou grave ameaça, quando as circunstâncias judiciais, culpabilidade, antecedentes, conduta social forem favoráveis. Natureza jurídica. Se caísse na prova para você, da UAB, de concurso, qual a natureza jurídica da pena alternativa? A natureza jurídica é de pena. Ela é uma sanção penal juntamente com a pena privativa de liberdade e com a pena de multa. Porque ela é aflitiva e visa a prevenção geral e a intimidação. Ela é aflitiva? É. O cara que fica em uma limitação, por exemplo, não poder se ausentar do distrito da culpa sem autorização judicial, ele tem uma limitação de locomoção, né? A pessoa que naquele horário tem que ir lá prestar o serviço à comunidade, ele está com uma limitação, não pode ir no cinema naquele horário,
e naquele horário ele vai ter que prestar serviço à comunidade, uma limitação de final de semana, naquele final de semana ele não pode fazer um churrasco, o senhor que gosta de comer um churrasco, uma cervejinha, o senhor não vai poder, naquele final de semana o senhor vai prestar a sua pena alternativa, a limitação de final de semana, o senhor vai lá para a casa do albergado assistir palestras. Isso nem quase é aplicado mais, né? Bom, e quais os requisitos, professor Franklin? Vamos lá. O julgador deve impor a pena alternativa, que é de fácil aplicação e de execução, imediatamente. Sempre que o réu for primário e ficar demonstrado pelos requisitos que a pena alternativa é suficiente para a reparação da infração cometida. Então, um dos requisitos é que ele seja primário. Nós já vimos que se ele for reincidente em crime doloso... Professor, mas espera aí. Quer dizer que se ele for reincidente em crime culposo, ele pode ser beneficiado pela pena alternativa? Pode. Ele só não pode ser beneficiado pela pena alternativa, que é a pena restritiva de direito, se ele for reincidente em crime doloso. Reincidência em crime culposo não inibe a pena alternativa. Por exemplo, eu tenho que verificar se ela é satisfatória, suficiente para a reparação da infração cometida nos casos de pequeno potencial ofensivo e incidente de trânsito, né? Nós já vimos que nesses casos de embriaguez no volante, lesão corporal na direção de veículo automotor, dirigir sem habilitação e nos crimes de trânsito, eu tenho a aplicação da pena alternativa. A reincidência impede a concessão das penas alternativas quando o crime anterior for doloso. Só se for doloso. Se ele for reincidente em crime culposo, ele pode ser beneficiado pela pena restritiva de direito. Em face do parágrafo 4º do artigo 44 do CP, esse impedimento não é total, e sim em tese. Aquilo que a gente sempre conversa com você. Mesmo ele sendo reincidente doloso, em crime doloso, você pode argumentar, dizer, poxa, mas olha, esse crime aqui foi uma infelicidade, ele saiu, estava chovendo, ele estava apressado para o trabalho, não conseguiu frear e acertou, lesionou a senhora lá, mas ele não fez isso com intenção. Tem que ser verificada aí a questão da proporcionalidade. Para que o meu cliente vai ser preso se ele pode ser beneficiado por uma pena alternativa? Então sempre você pode, no direito penal e no direito como um todo, contra-argumentar. Princípio da legalidade. Ele é reincidente em crime doloso. Acabou-se. Professor, a súmula 24, não foi 24 que tu falaste ontem? Ele está olhando lá a súmula. Foi a 24 que tu falaste sobre o negócio dos crimes hediondos. Súmula 26. Ela revogou a necessidade de que o crime hediondo seja cumprido no regime inicialmente fechado, não é isso? Mas o juiz pode, na sua sentença, dizer não, embora exista uma súmula 26 que tenha revogado a obrigatoriedade do cumprimento inicial da pena em regime fechado, entendo que o acusado é chefe de uma organização criminosa, que em liberdade causará prejuízo para a ordem pública, para a paz social, prejudicará a instrução dos demais processos, razão pela qual determino que ele faça o cumprimento da pena em regime fechado. Ele está violando a súmula? Não. Ele está mostrando naquele caso concreto que o cidadão vai ter que cumprir regime fechado, mesmo havendo uma súmula que tira a obrigatoriedade do regime fechado.
Então, por isso que você me perguntou, professor, mas se eu defender uma tese diferente, hoje, como eu disse para vocês, o nosso código de processo, ele vai ter uma tendência, o nosso processo, tanto penal, quanto civil, quanto eleitoral, quanto trabalhista, ele vai se fundamentar nas decisões dos tribunais superiores. É o que nós chamamos de precedentes. Da feita que um tribunal superior decidir e aquilo virar uma súmula ou virar um precedente, você já vai entrar com a tua petição inicial dizendo, olha, tá aqui, ó, tem um precedente, isso aqui já foi julgado pelo Supremo, já foi julgado pelo STJ, e eles entendem dessa forma. O senhor juiz, por favor, meu cliente tem direito, tá aqui. Daqui em diante é assim, não tenho nenhuma dúvida. Claro, isso não vai tirar o poder interpretativo do juiz. Acabei de dar um exemplo de uma situação que, teoricamente, ele iria para o regime fechado ou para o regime aberto, mas que eu poderia impor o regime fechado para ele, devido à necessidade do caso concreto. Mas tudo é uma questão de argumentação. Nós precisaríamos fazer um curso na pós de argumentação. Porque às vezes o aluno tem até uma boa formação do direito material, mas ele não sabe argumentar, não sabe escrever, não sabe fundamentar aquilo que ele está pensando, tá? Então hoje nós vamos trabalhar com os precedentes e o professor juiz vai ficar absolutamente vinculado àquele precedente. Nós vamos trabalhar na área da interpretação. Tá bom, beleza. Tem lá, diz que o precedente diz que não pode mais cumprir obrigatoriamente regime fechado, mas nesse caso concreto, ele precisa ir para o regime fechado. Por isso. Então aí você vai argumentar. Vale ressaltar que a pena alternativa será convertida em pena privativa de liberdade, conforme preceitua o artigo 44, parágrafo 4º do CPB, quando condenado. Então, gente, nós vimos na aula de pena de multa que hoje a multa não cumprida, ela não vira pena privativa de liberdade, mas a pena alternativa, se não cumprida, vira pena privativa de liberdade, porque raciocínio, o juiz condenou ele a uma pena privativa de liberdade, depois substituiu para uma pena alternativa, uma pena restritiva de direito. Ele não cumpriu a pena alternativa, volta para a pena privativa de liberdade. Quando, professor? Letra A. Não for encontrado por estar em local incerto e não sabido ou desatender a intimação do edital. Nós temos várias situações lá na promotoria, o cidadão simplesmente, depois da pena alternativa, o senhor vai prestar serviço à comunidade. Na hora da audiência, ele, não, doutor, fique tranquilo, vou cumprir, beleza pura. Depois ele some no mapa. Tá aqui, não for encontrado. Ei, o senhor não foi encontrado. Volte para cumprir a sua penazinha na cadeia. Não comparecer injustificadamente a entidade ou programa a que deva prestar serviço. Foi designado para prestar serviço no hospital. Lá o hospital tem um convênio com o Poder Judiciário e que ele tem uma ficha, ele preenche um relatório e lá a pessoa que está fiscalizando o cumprimento vai fazer um relatório, vai informar para o juiz. Ele está vindo aqui, ele está fazendo curativo, ele está atendendo as pessoas, mas se ele não for, se ele não comparecer, injustificadamente, não, professor, ele ficou doente, pegou dengue, aí tudo bem, pegou dengue, não foi, mas se ele não comparecer, é caso de transformar a pena privativa de liberdade, restritiva de direito, em prisão. Recusar-se injustificadamente a prestar serviço que lhe foi imposto.
Foi o caso de um cantor famoso, vocês lembram? Que ele foi condenado a prestar um serviço, chegou lá, viu que era um local assim, meia boca, né, de quinta categoria. Ah, eu não, vou prestar serviço aqui. Ah, então o senhor volte, o senhor quer ser muito belo, volte para prestar para sua cadeia lá. Não quer prestar serviço? O senhor acha que porque o senhor é belo, mais belo que os outros, o senhor não pode prestar serviço? Não é assim, né? Prática de falta grave. E aí, gente, falta grave tem várias situações, né? Se o cara tá preso, falta grave, por exemplo, ele fugir, ele organizar a fuga, ele não respeitar as ordens que estão lá sendo dadas dentro do presídio. Então existem várias hipóteses de falta grave. Ele não comparecer perante o juiz para informar suas atividades, se tornar vadio, não largar o trabalho, sofrer condenação por outro crime a pena privativa de liberdade cuja execução tenha sido suspensa. Claro, eu fui beneficiado por uma pena alternativa e eu sofro uma outra condenação por uma pena privativa de liberdade, evidentemente que eu vou cumprir a pena privativa de liberdade. Você foi condenado a uma pena inferior a 4 anos, vamos supor 3. Você é beneficiado pela pena alternativa, pena restritiva de direito. E depois você é condenado a uma outra a 9 anos, né? Você vai para 12 anos, você vai ficar ainda com pena alternativa? Não, você vai cumprir a pena privativa de liberdade. Após a edição da Lei dos Juizados Especiais, como nós já vimos aqui, em face do alto custo da execução da pena privativa de liberdade, que nós também já vimos aqui, e dos chamados males da prisão, tem-se registrado um substancial incremento da aplicação das penas alternativas. Estamos caminhando. A aplicação das penas alternativas vem crescendo e nós temos grande esperança de que cada vez mais essas penas sejam aplicadas e nas prisões que forem efetuadas, na audiência de custódia, ao invés do juiz manter a prisão, aumentando ainda mais o contingente das pessoas encarceradas, ele vinha a substituir por um monitoramento eletrônico, por um comparecimento periódico ao juízo e etc. Na próxima aula, nós vamos ver penas alternativas, parte 2. Pergunta, alguma dúvida, alguma pergunta?